Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O amianto é um mineral utilizado na indústria brasileira para a fabricação de telhas e caixas d'água. Banido em mais de 60 países, o produto ainda é utilizado no Brasil, terceiro maior produtor mundial de amianto. Mas por causa dos riscos à saúde, especialistas e trabalhadores querem banir o uso desse mineral. Para discutir o assunto, nós convidamos a engenheira civil Fernanda Gianazzi, que há 3 décadas luta pela proibição do amianto no país. Nossa convidada é coordenadora da Rede Virtual Cidadã pelo banimento do amianto na América Latina. Muito bem, engenheira Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir esse tema justamente num momento em que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina se defronta com um projeto de lei aí visando uma regulamentação sobre o uso do amianto. Muito bem, eu gostaria que a senhora começasse falando, explicando o que é, em primeiro lugar, o amianto e quais são os danos causados à saúde dos trabalhadores e às pessoas expostas a esse mineral. Pois não, agradecendo então também essa oportunidade, o amianto é um mineral, não é? Esse nome comercial, amianto ou asbesto, muito utilizado, né, nos países anglo-saxões, ele representa um conjunto de materiais fibrosos, não é? E que no Brasil nós temos um desses tipos, que é o chamado amianto branco ou crisotila. Esse amianto, então ele está na natureza, é um minério, e ele é usado desde a antiguidade. O próprio Marco Polo, em suas viagens, já mencionava esse mineral como sendo mágico, porque ele é incombustível, ele não pega fogo. Certo. Então ele foi muito utilizado após a Revolução Industrial para revestir máquinas, equipamentos, como um bom isolante térmico. Sim. No final do século XIX, também se descobriu que, misturando com cimento, dava uma massa, água, cimento e amianto, e essa massa poderia ser modelada. Foi aí, então, que se introduz uma tecnologia que, em latim, se chamava eternitas, de eternidade, pela sua durabilidade. E começa, então, em todo o mundo, uma produção massiva de artefatos, principalmente para cobertura, para isolamento térmico, e aqui no Brasil não foi diferente. No início do século XX, principalmente na década de 30, 2 grandes multinacionais vêm para o Brasil para produzir essa tecnologia. E esse mineral mágico, até então assim, denominado, começa a apresentar problemas em escala epidemiológica. O que significa que vai se observando com o tempo que os trabalhadores adoecem, principalmente de problemas pulmonares. Engenheira, e como é que acontece a contaminação pelo amianto? Esse mineral tem uma característica que até popularmente se chamava pedra cabeluda. Por quê? Porque ele é fibroso. Sim. Então, essas fibras, quando elas são destacadas da pedra, que acontece na mineração, então, o primeiro processo que se tem é retirar a fibra da pedra. E o que vai ocorrer? Essa fibra é muito leve, ela tem uma aerodinâmica que ela fica no ar, dispersa no ar por muito tempo. E quando isso atinge o nível respiratório, quer seja do trabalhador que tem uma exposição direta, ou a população em geral, que indiretamente pelo ar venha a se contaminar, essa fibra pode atingir tanto partes muito profundas do pulmão, como também outros órgãos. Nós temos vários órgãos que podem vir a desenvolver tumores malignos, quer dizer, o câncer. Muito bem, como nós dissemos na abertura, a senhora já atua há 30 anos nessa luta pela proibição do amianto no Brasil, sendo reconhecida até internacionalmente pelo seu trabalho. O que é que motivou a senhora a iniciar essa luta? Eu ingressei no Ministério do Trabalho, na Auditoria Fiscal, em 1983. E ali nós estávamos num momento político de mudanças, a abertura política, e estava acontecendo simultaneamente um debate na Organização Internacional do Trabalho sobre uma convenção, a 162, que tratava, naquele momento, de se definir se o amianto poderia ser usado
em condições de segurança ou deveria ser proibido. Então, tudo isso acontece no momento em que as centrais sindicais se formam no Brasil, que estão lutando, exigindo melhorias de condições de trabalho, e eu fiz uma proposta ali à minha direção, hoje Superintendência Regional do Trabalho, que poderíamos atuar nessa questão do amianto, porque o Brasil já era um grande produtor naquele momento. Muito bem, a senhora mencionou aí a Convenção 62 da OIT, da qual o Brasil é signatário e que trata do uso do amianto com segurança. A pergunta, por que o país ainda não aboliu o uso do amianto na cadeia produtiva? O que é que está faltando, afinal? Na verdade, como um grande produtor, a gente esbarra nesses interesses econômicos, principalmente do Estado produtor, que faz um grande lobby para que se adie ao máximo possível, né, essa indústria, que ela continue, e principalmente, se nós já temos mais de 60 países, como foi dito, que já proíbem, eles ainda buscam alguns mercados em países aí, não é, principalmente os países mais pobres, né, menos desenvolvidos, que ainda utilizam em larga escala. Então o Brasil, além de ser um grande produtor e um grande utilizador, é um grande exportador. Então os interesses que fazem com que o amianto continue a ser produzido, exportado e utilizado são meramente econômicos. E nas unidades da federação, é sabido que existem aí vários projetos de lei tramitando em vários estados e no caso de Santa Catarina está acontecendo justamente nesse momento, a Assembleia Legislativa já está debatendo a questão e num primeiro momento já esse assunto já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Qual é a principal dificuldade que a senhora vê nesse processo de convencimento nos estados? O grande problema se concentra nessa indústria da mineração. Ela hoje é uma subsidiária do maior grupo produtor também de artefatos de cimento amianto, que inclusive é motivo de duas grandes ações civis públicas que foram propostas pelo Ministério Público do Trabalho. E essa indústria da mineração, né, que existe só uma mina atualmente em atividade no Brasil, em Goiás, e também essa mesma empresa é a dona das maiores fábricas de produção. Então, ali se constituiu um lobby muito forte industrial, que faz com que as empresas nos estados, mesmo empresas que são familiares locais, como é o caso de Santa Catarina, ficarem atreladas a esses interesses. Haja vista que a fábrica aqui, situada em Criciúma, ela já faz propaganda, inclusive, do produto sem amianto. Nos jornais da cidade, a gente viu anúncios dizendo, olha, o produto sem amianto. Quer dizer, ela já detém essa tecnologia do não amianto, mas com base nessa ligação forte com a indústria da mineração. E também, por ser um produto ainda considerado mais barato, então eles querem manter essa margem de lucro por mais algum tempo, não é? Mas as pressões cada vez maiores para que haja a proibição, haja vista esse debate na Assembleia Legislativa. Muito bem, engenheira Fernanda, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre os danos à saúde causados pelo uso do amianto. Nossa entrevistada é a engenheira civil Fernanda Gianazzi, que há 30 anos luta pelo banimento do mineral. Muito bem, engenheira, entre 2000 e 2011 o Brasil registrou 2.400 mortes causadas pelo amianto. Os dados aí foram divulgados em 2012 no Boletim Epidemiológico sobre Mortalidade por Agravos à Saúde relacionados ao amianto no Brasil. Mesmo com esses dados alarmantes, ainda não possuímos aí leis claras e eficazes para banir em definitiva a sua utilização. Nós podemos afirmar, engenheira, que o que está prevalecendo aí, como a senhora de certa forma até já mencionou anteriormente, são mesmo os interesses econômicos, já que o Brasil aparece em terceiro lugar como na produção mundial de amianto? Sim, inclusive quando essa estatística é do Sistema Único de Saúde, né, são 2.400 casos de uma das doenças, o chamado mesotelioma, que é o câncer mais agressivo, não é? É o câncer do amianto. Não existe nenhum outro agente que se conheça que produza essa patologia. Então veja, 2.400 casos é uma curva ano após ano que vai crescendo e pode levar até 50 anos para essa doença se manifestar.
ela fica, veja o caráter insidioso, respira-se essa fibra, ele se aloja no pulmão, não há mecanismos naturais que façam com que ela seja expelida, que ela seja eliminada. E ele fica lá num estado latente, num estado adormecido, e quando se manifesta, em geral, leva à morte em menos de um ano, é um câncer incurável. Então essa é uma estatística realmente, como você diz, terrível, é o câncer do amianto. Bom, os interesses econômicos prevalecem. Por quê? Porque ficam num debate de que no Brasil as estatísticas não são confiáveis. Realmente, nós não temos um registro nacional dessa doença. O Sistema Único de Saúde ainda não conseguiu incorporar os males causados pelo amianto. É uma luta a ser feita no Brasil, mesmo com a proibição, nós teremos aí por muitos anos esse debate. Precisa ser feito. Bom, diante do que a senhora colocou há pouco, que a manifestação da doença propriamente dita pode levar aí até 50 anos, então nós podemos dizer que essas questões derivadas do uso do amianto já podem ser consideradas um problema de saúde pública no Brasil? Com certeza. Inclusive, o Senado francês tratou essa questão como a catástrofe sanitária do século XX. Por quê? A França proibiu a partir de 1º de janeiro de 1997. Hoje, eles estão verificando que, mesmo com a proibição, o número de casos só aumenta. Por quê? São exposições que ocorreram na década ainda de 90, quando se permitiu o uso do amianto, e eles estão contabilizando que isso até 2040 eles vão ter uma curva em ascensão. Imagine para nós, que estamos ainda debatendo estado por estado. Quer dizer, pensemos que uma doença dessas pode levar 50 anos, nós temos um problema tremendo para administrar no combalido Sistema Único de Saúde. O custo de tratar um doente desses é altíssimo, porque o mesotelioma é uma doença, que, como eu disse, o câncer do amianto, que se sofre muito, de uma dor terrível, e esse paciente do SUS, ele fica numa UTI por meses, porque não há condições de se tratar fora desse ambiente hospitalar. Bom, a Lei 9.055 de 1995, ela regulamenta o uso do amianto na cadeia produtiva. No entanto, há várias ações do Supremo Tribunal Federal que discutem a constitucionalidade dessa lei. Uma das ações é contra o artigo 2º, que permite a exploração comercial do amianto branco, também conhecido como crisotila. Essa mesma lei proíbe o uso de outros tipos de amianto, o marrom e o azul. Bom, mesmo em se considerando que o marrom e o azul não estão sendo utilizados no Brasil, nós estamos aí, então, se analisarmos a questão da diferença entre os diversos tipos, estamos diante de um falso dilema? Sim, todas as formas, todos os tipos são cancerígenos. Não há dúvida científica sobre isso. Então, essa é uma falsa discussão, porque o Brasil só produz esse amianto branco, que esta lei, legisla a favor dela. E o que acontece? A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, então foram ao Supremo para questionar esse artigo 2º através da ADIM 4066. E é essa que nós aguardamos que entre na pauta do Supremo, para que se declare que esta lei do uso controlado seja, sim, caracterizada como inconstitucional. Essa é a nossa expectativa. Certo. Bom, a indústria da construção civil, ela tem se manifestado justamente a favor do uso do amianto branco, como nós lembramos há pouco, a crisotila, afirmando que é possível trabalhar com mineral em segurança e que os registros de doenças são de uma época em que não existiam os chamados controles de segurança. Bom, agora vem a pergunta: é possível, afinal, manusear o amianto de forma segura, engenheira Fernanda? Eu diria que não. A princípio, é falaciosa essa tese do uso controlado. Nós estivemos agora recentemente numa ação, numa diligência com o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, na maior fábrica, no maior produtor, que ele inclusive faz essa propaganda, que portas abertas, qualquer um pode visitar, porque estaria em segurança. Nós vimos coisas assim terríveis, de descumprimento da própria legislação trabalhista. Então, o uso controlado do amianto é uma mistificação, é quase que uma invenção, uma tese para poder protelar qualquer decisão de substituição. É muito difícil, porque é uma poeira muito fina.
para um técnico, não é? É visível, assim, a poeira, lógico, eles limpam a fábrica, tentam dar uma aparência de algo seguro, mas é uma poeira muito fina, ela escapa pelas emendas das tubulações, onde há a exaustão. Então, realmente isso não é possível, de existir o tempo todo. Há fábricas mais organizadas, há fábricas que a gente realmente constatou investimentos que foram feitos para a melhoria das condições, para mitigação do dano, mas não para a eliminação do risco. Tá certo, engenheira Fernanda, está na hora do nosso segundo intervalo, nós já voltamos, é só um minuto. No último bloco do nosso programa, estamos conversando sobre os perigos do amianto com a engenheira civil Fernanda Gianazzi. Muito bem, engenheira. O Instituto Brasileiro do Crisotila divulgou nota no dia 1º de setembro deste ano na imprensa catarinense, defendendo o uso desse tipo de amianto, a crisotila, alegando que a campanha contra o uso do mineral beneficia a indústria petroquímica internacional, que deteria aí o monopólio das fibras sintéticas. Para a senhora que pesquisa esse assunto há tantos anos, qual produto pode substituir o amianto? É uma gama muito extensa, né? Porque nós temos desde a telha cerâmica, né? Que para nós aqui no Brasil sempre representou um ambiente muito mais confortável, até esteticamente, né? Mas hoje nós já temos telhas plásticas, telhas de materiais reciclados, né? Até aparas de pastas de dente viram telhas, caixas de produtos longa-vida. Então, assim, nós temos desde aqueles de jornais reciclados, que seriam materiais mais populares, até os mais sofisticados, telhas de concreto, telhas metálicas. Não há falta de oferta no mercado para cobertura e que cabe em todos os bolsos. Um exemplo que eu acho importante dizer, as caixas d'água no passado eram todas de cimento amianto. Hoje, praticamente elas não existem mais, porque o plástico veio, a fibra de vidro, caixas até de aço inox, aí, dependendo do poder aquisitivo, sim, e que o mercado trouxe isso, não foi o banimento. Então, para as telhas, nós também temos uma oferta muito grande de produtos, que aí depende, não é, evidentemente, das condições de quem constrói, de quem faz a utilização. Tá certo. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho condenou em maio deste ano a Eternit, fabricante de coberturas e componentes para sistemas construtivos, ao pagamento de R$1 milhão pela morte de um trabalhador diagnosticado com câncer de pleura, que teria sido causado principalmente pela inalação do amianto. No seu entendimento, engenheira Fernanda, qual a repercussão no meio industrial que essa decisão pode provocar? Bom, eu creio que isso vai gerar, né, vai virar um paradigma. Por quê? Temos ali vários aspectos. Eu acompanhei esse caso de perto. Esse engenheiro, quer dizer, se imaginava sempre que essas doenças atingissem o trabalhador mais humilde, o peão, não é? Aquele que faria a massa do amianto com o cimento. É um engenheiro, quer dizer, um profissional já, não é, com um nível superior, alguém que gerencia, quer dizer, a exposição dele é uma exposição inferior à dos trabalhadores braçais. Bom, segunda questão, valores. Esse engenheiro me procurou no meu plantão do Ministério do Trabalho quando ele soube do diagnóstico. E ele ficou assustado, porque o câncer de pleura é o mesotelioma, aquela doença que eu disse que é relacionada ao amianto. Não existe outra causa que gere o mesotelioma. E ele me procurou e disse assim, veja, a empresa está me oferecendo R$5 mil de indenização. O que você acha disso? Eu disse, engenheiro, essa é uma decisão que eu não posso interferir, mas o senhor, com o seu grau de entendimento, e creio que esses 5 mil não vai resolver a sua questão financeira, porque o senhor já tem um bom plano de saúde, tem uma situação estável. Eu creio que se o senhor pensar num processo, vai causar isso um grande impacto, porque o que se conhece até hoje são trabalhadores muito humildes, que às vezes não tem nenhuma boa assessoria jurídica. Conclusão. Ele faleceu e a família, já próximo da prescrição, então ajuizou a ação. E houve essa indenização, que eu acho que ela tem um caráter educativo, porque ela vai inibir que as empresas que ainda utilizam amianto, elas têm de pensar. Olha o custo, que elas não tinham isso antes, essa visão, porque pagavam 5 mil, 10 mil de indenização. Ao pagar 1 milhão, isso impacta a produção. Então eu acho que
essas decisões com certeza vão ajudar a abreviar a existência do amianto no nosso ciclo industrial. Muito bem, o amianto também é classificado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente como um resíduo perigoso, ou seja, nocivo à saúde e também ao meio ambiente, à natureza. O que está sendo feito, pensado, engenheira, em termos de descarte desse material, já que o amianto não pode ser reciclado? O que fazer com esse material tóxico? E aí vem a grande questão, quer dizer, o amianto, por ser indestrutível, incorruptível, por isso esse nome, amiantos, do latim, o asbestos, é difícil de se eliminar, é de destinação difícil. Então, anteriormente, as empresas o que faziam? Cavavam covas nos seus próprios terrenos, nas áreas, e colocavam lá esse material. Nós tivemos exemplo terrível, assim, lá em Osasco. Ao fechamento da empresa Eternit, um grande grupo de supermercados, um hipermercado Walmart, ao construir, se depara, ao fazer as fundações, que tem um monte de amianto enterrado, que não se degrada. A natureza não tem como eliminá-lo. Então, por isso que essa decisão do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, veio para isso, para disciplinar o descarte só em aterro para lixo perigoso, que tem um custo alto e que impacta também na cadeia produtiva, certamente. Muito bem, nós já estamos quase no final da nossa entrevista, mas eu ainda gostaria de saber da senhora o que a sociedade pode fazer, pode mobilizar nesse sentido aí na luta contra o amianto. Bom, em primeiro lugar, o trabalho junto aos trabalhadores. São eles os que primeiramente nos preocupam, porque é uma exposição direta. Então, que eles recebam a melhor orientação, para que eles ajudem, inclusive, nas suas reivindicações, nas suas pautas de reivindicações, a incluir a necessidade da substituição. Para a população em geral, não consumir produtos com amianto. Eu mesma, com o meu mecânico, que faz a troca, não é? Porque um carro novo, ele vem já sem pastilhas, né? Sem lonas, né? Sem disco de embreagem revestido de amianto. Mas quando nós começamos a fazer as manutenções, eles geralmente optam por aquele produto da segunda linha, aquela que está no mercado paralelo. E aí também nós, como consumidores, temos de estar exigindo, eu não quero produto com amianto. Tanto que na oficina, que é do meu mecânico, ele baniu o amianto, até do telhado, porque ele disse que não aguentava mais a minha pressão. Então é isso, quer dizer, fazer com que a população tenha acesso à informação de qualidade e que se negue a utilizar o amianto, principalmente esses produtos que estão sendo importados no setor automotivo, tá? Esse mercado paralelo de segunda linha, verificar se não é produto com amianto, evitar produtos que possam estar contaminados com amianto, por exemplo, esses crayons que a gente compra aí para as crianças, né? Aquelas caixas lindas que vem uma série de produtos, podem conter amianto. Então, ficar atento a isso. O amianto foi usado em 3.000 produtos. Então, vira e mexe, a gente se depara com situações onde ele pode estar presente. Bom, o nosso tempo realmente agora se esgotou e eu agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre os riscos à saúde causados pelo uso do amianto com a engenheira civil Fernanda Gianazzi, que há 3 décadas luta pela proibição do amianto no país. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!